Bom dia, Jacir. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Bom dia para você que está nos ouvindo, nos assistindo aqui pela live no Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista, pela live do Instagram 95FM Curitiba. Hoje o nosso tema será sobre autoestima. Você também pode participar pelo WhatsApp aqui da rádio, 92589895. Manda perguntas que a gente responde. Aliás, a gente responde tudo. Eu vim até mais bonitinho. Olha só, fofo. Eu adoro ele de azul, acho que ele fica ótimo. Agora, voltando ao nosso tema, olha só, autoestima, elogio, faz bem pra gente. Afinal de contas, fundamental pra gente se sentir brilhando, inclusive. Como é que tá a tua autoestima? Conta pra mim, você acredita em você? Sim? Não? Como é que tá a tua autoestima? Tá assim, tá assim, tá assim? Se você pensar que você é insubstituível, que você é especial, que você é uma pessoa única, você pode trabalhar isso. E hoje a gente está trazendo uma série de dicas, de ferramentas e de inspirações para fazer você acreditar mais em você, para você acreditar em todo o teu potencial de vida, para você poder brilhar, fazer aquilo que você precisa para ser mais feliz, para você poder desenvolver e desempenhar todas as suas tarefas do dia, do mês, da semana, da vida, de um jeito leve e com bastante orgulho de você pela sua história. E dá para melhorar, dá para mudar bastante. Eu fico impressionado com a Cláudia porque eu não vejo as coisas que ela faz, como ela prepara, e eu avaliando e eu pensando sobre autoestima tem como definição você ter um afeto por si mesmo, você gostar de si mesmo, conhecer a si mesmo, mas eu sempre acreditei que é o acreditar em si mesmo. Você acabou de colocar exatamente isso, porque quando você acredita em você, acredita nas suas potencialidades, teus talentos, tuas capacidades, a tua vida, as tuas emoções se transformam. Então é muito bacana enxergar por essa maneira. Sabe por que é melhor ainda? Porque é muito difícil a gente conhecer a nós mesmos. É muito mais fácil acreditar em nós mesmos. E aí existe uma série de ferramentas para isso que a gente vai tentar comentar aqui hoje. A maioria das pessoas, eu acho que sobrevivem. A pessoa deixa a vida levar, não questiona muito. Às vezes aquela história da gente questionar aquilo que a gente já viveu para poder reavaliar as atitudes, para poder se enquadrar dentro de um padrão, de um perfil, ou daquilo que você considera que é o melhor para a tua vida ou para o outro. Quer dizer, quando a gente traz como um hábito reavaliar o tempo inteiro, todos os dias, em todas as situações, isso ajuda a construir na gente uma autoestima um pouco mais forte, mais segura, mais estável. Autoestima é um papel desenvolvido na família. É dentro da família, durante a evolução da infância, da adolescência, da idade adulta, jovem e até mais tarde, mesmo porque não com os idosos, a família é o papel fundamental para o desenvolvimento da autoestima. Porém, e mais importante, ou tão quão importante, é em você. É você que tem que acreditar em você mesmo, porque muitas vezes a nossa família tem as suas dificuldades, as suas interpretações da vida, os seus problemas. Então, os dois pontos fundamentais: apoio e suporte da família, apoio e suporte do casal em relação aos filhos, em relação a si mesmo, aos amigos também. Amigo é aquele que vai te dar apoio, que vai te incentivar, que vai mostrar que você é capaz, isto é, vai ajudar você a acreditar em você. Mas se você não acreditar em si mesmo, a coisa pega. E o nosso papel aqui é fazer você acreditar na superconsciência, que aliás acreditar é o primeiro nosso valor, né? Então acreditar em si mesmo. Exatamente. Então assim, se você dentro de uma estrutura de família tem vários filhos, não consegue prestar atenção em cada um e tudo mais, não se culpe não, você está fazendo o teu melhor. Você sabendo que você está fazendo o seu possível, já é um grande passo. Você reavaliando, você avaliando e você levando em conta várias ações que você faz, você já está num bom caminho. Muitas vezes a gente pensa assim, quem tem filho único, que nem a gente, assim, tem uma filha pequenininha em casa, toda a atenção é dela. Talvez se ela tivesse mais irmãos, se ela tivesse mais uma irmãzinha e tudo mais, a gente tivesse que dividir, não desse a mesma atenção e talvez ela um dia tivesse do que reclamar. Quando a gente vê famílias que são menores e que os pais estão um pouco mais intencionais ali em cima, é uma outra estrutura. Mas em famílias grandes a gente pode manter a autoestima porque a gente está se projetando no irmão mais velho, a gente também está se inspirando naquilo que algum deles faz e que é muito legal, né? Eu acho que isso tudo dentro de um contexto de mudança social, de número de integrantes em casa, a gente vale a pena falar sobre isso. É um dado muito importante, principalmente em questão de relacionamento, porque nós temos uma filha e nós estamos hoje falando sobre autoestima.
como construir no coraçãozinho dela a autoestima? Isto é, eu vou perguntar para você agora, cadê o orgulho que você tem que sentir de você mesma? Isto é, sentir orgulho, mas sem arrogância, porque no mundo, na vida, existe o outro. Então, quais são os valores que você carrega no teu peito, que é parte da família passar para isso? A tua sensação de utilidade, a tua sensação de respeito e de merecimento, isto é, tudo isso, nós com intencionalidade temos o olho na nossa filha e o olho no mundo em cada um de nós. Quer dizer, são valores importantes para você ter uma boa autoestima. E a autoestima, ela pode ser construída desde pequeno e a gente pode também mudar isso ao longo da nossa vida. Não precisa, não é alguma coisa assim que se você não adquiriu na infância, você não vai ter mais. Não, calma, espera. Agora, eu como uma mãe orgulhosa que sou, eu não vou poder deixar de contar uma história muito legal que aconteceu com a filhinha 1 ano atrás. A gente estava fazendo um piquenique no condomínio de uma amiga com outras crianças e a Gabi, ela mal falava, ainda ela não estava falando como ela fala hoje, assim, ela falava uma frasezinha ou outra isolada e de repente as meninas começaram a querer cantar uma música da Frozen, Let It Go. E a Gabi não sabia direito falar, mas ela sabia o refrão, então tudo era Let It Go, 2 Let anos. It Go. Ela tinha 2 aninhos. E aí, de repente, assim, as meninas mais velhas, na faixa dos 5 anos, fazendo a performance, fazendo uma interpretação. Tinha umas 2 ou 3 fazendo, inclusive uma delas é a melhor amiga da minha filha. E a Gabi começou a cantar fora do compasso, fora do momento ali, começou a fazer um movimento. Sabe aqueles vídeos que aparece alguém que está destoando e que está fazendo, atrapalhando as meninas que estavam fazendo, assim, dentro daquela concentração melhor que elas podiam, e a Gabi estava chamando atenção porque pequenininha, né, toda aquela situação dela tentando fazer que nem as outras. Uma delas chegou até ela e falou assim: você não sabe cantar, você não pode fazer. E eu tava filmando, gente. Olha que coisa mais legal poder presenciar isso, filmar. Compartilhei com ele na hora, assim. A Gabi ficou escutando a menina falar com aquela carinha assim, olhando alguém de cima, dizendo que ela não era capaz. A menina deu a volta, assim, virou de costas pra ela. A Gabi deu um jogo de ombros, assim, tipo um tanto faz, e continuou. E no final ainda agradeceu, fez o joguinho de cabeça pra baixo e agradeceu os aplausos da galera, que eram as mães que estavam assistindo. Ou seja, naquele momento ela mostrou que ela acredita nela, mesmo sem ela saber a música e aquela performance que as outras crianças estavam fazendo. Ela mostrou que ela é mais ela. E é isso que você precisa aprender com uma menina de 2 anos, a trazer para sua vida, seja mais você. Afinal de contas, o que você tem na sua vida que você pode dizer assim: poxa, isso eu sou bom, hein? Sou bom nisso, sou boa nisso. Isso faz a gente se sentir brilhando, né? E a partir do momento em que a gente se olha no espelho, se admira, sente orgulho da gente, falo se olhar no espelho porque é a hora que você olha o teu reflexo, até mesmo pelo olhar, não é na questão estética, no cabelo, no corpo, na roupa, não é isso só. Isso também é importante, mas a hora que você se enxerga no espelho e percebe tudo aquilo que você construiu na tua vida, tudo aquilo que você viveu, quanto você se lapidou e o quanto você melhorou, aí é um grande reconhecimento para que você eleve a tua autoestima e sinta mais coragem, mais satisfação, mais prazer em ser quem você é. Sabe a história da empatia? A gente ama a nossa filha, mas a gente ama os outros também. Só que a nossa filha acredita nela porque nós acreditamos nela também. Aos domingos, principalmente, como a gente tem mais tempo pela manhã, nós dançamos. Eu, a mamãe e ela. Ontem à noite nós dançamos valsa, os 3 juntos abraçados, e a menina com um sorriso que ia de orelha a orelha. Agora vamos lá. Como a gente pensa no outro também, não é todo mundo que tem essa relação entre pais e filhos. Eu mesmo fui fruto de um pai ausente, uma mãe emocionalmente ausente, que me amaram muito, mas da maneira deles. Isso é, nossos pais são os pais possíveis. E construir uma autoestima muito complicada. Depois eu vou contar um pouquinho mais, porque vai caber num assunto mais para frente. Porém, o que eu quero falar é que aquela menina que falou para nossa filha que ela não era capaz, não era competente, cabe um pouco de baixa autoestima também. E são coisas normais entre as crianças. Como é normal, a gente tem que olhar com compaixão e trazer todos. Esse programa que existe para que todos nós cresçamos juntos. Já falei que adianta a gente crescer, a gente estar melhor emocionalmente falando, e outras pessoas no mundo não. Aliás, a partir daqui que a gente tem uma coisa muito legal, que é uma frase: não se perde na opinião do outro.
É por isso que aceitar críticas é muito legal. E quem tem uma boa autoestima, como naquele momento a nossa filha, ela não se perdeu na opinião da outra. Então são pequenos sinais que a vida vai apresentando para que nos dê direção. E quando acontecerem coisas erradas ou coisas ruins, nós sermos adultos suficiente, emocionalmente preparados o suficiente para melhorar, para mudar, para ouvir. Mas assim como esse exemplo que a gente passou e que a Gabriela conseguiu dar a volta por cima e tudo mais, talvez ela não tenha nem entendido que ela poderia não ser tão suficiente naquela apresentação. E existem momentos que a gente acredita quando alguém fala alguma coisa. E a partir do momento em que a gente acredita, começa uma nova fase da tua vida de transformação, de reclusão, de interpretação daquilo que você pensa e sente sobre si. Porque a hora que você acredita no peso de alguma crítica destrutiva que é feita sobre você, você pode acabar criando em você uma crença limitante que pensa assim, eu não sou capaz, eu não posso, eu não sei, então eu não vou nem tentar. E isso vai afetando um pouco do teu brilho e da tua personalidade. Mas o acreditar é um dado tão importante, ele precisa estar longe da arrogância. Mas imagine eu como médico, fazendo gestação de alto risco, como é que eu vou interferir imediatamente numa paciente grave, numa cirurgia grave, numa situação de risco de vida que eu preciso atuar e atuar com conhecimento, mas também com confiança. Algumas pessoas têm conhecimento, mas não têm confiança em si mesmas. Então, quanta vida está sendo perdida lá fora porque nós deixamos de olhar para dentro da gente, conhecer a gente mesmo e acreditar na gente e em cada um de nós. Todo mundo tem um talento para ser desvendado. Essa é a graça da vida. Vou aproveitar para dar um bom dia para quem está aqui com a gente na live do Facebook. Cláudia Queiroz, jornalista, se você não entrou ainda, olha só. Noêmia Queiroz, Rosângela Silveira, Marcos Guilheta, Paulo Malucelli, Jorge Santos, Aparecida de Lima Pereira, que é minha fã. Hein? Walter César Santos, Ezequiel Lima, Sérgio Bora, Fábio Lange, Luiz Antônio Fontal, Roberto Queiroz, a Sheila Manduenho. Ela tá dizendo assim que a gente não precisa ser perfeito, mas que a gente pode se aprimorar e aprender sempre exatamente isso. E o Renato Mura também estão com a gente. Aliás, esse é um detalhe importante, porque justamente quando a gente tem baixa autoestima, e eu já tive muito baixa autoestima, a gente se torna perfeccionista, porque a gente depende da opinião do outro, da aceitação do outro, da validação do outro. Por quê? Porque você não se sente validado, respeitado, amado e merecedor de uma vida melhor. Aos poucos você começa a acreditar e pensar que, poxa, algo precisa ser feito. Peça ajuda quando não conseguir sozinho, e muitas vezes não conseguimos. Eu fui a terapias algumas vezes na minha vida, bater na porta e falar, me ajuda a pensar. E ajudar a pensar é ajudar você a encontrar novos caminhos. Agora, cara, se Deus acreditou em você, está faltando o quê para você acreditar em você? E digo mais, teus pais acreditarem em você. Sabe qual foi o problema que possa ter acontecido? Eles não acreditavam muito neles, porque também foram vítimas de uma história, de uma construção mental. Por isso que outro dia nós falamos aqui, olhar para trás, para os antepassados, agradecer e falar, agora é comigo. Agora esse pensamento, esse bastão na mão, está em minhas mãos e é assim que eu vou tocar. Exatamente. Então assim, chega de desculpa. Hoje é o primeiro passo de uma construção de autoestima, de uma reconstrução de autoestima, porque você é grande, você tem brilho e você tem talento. E hoje pode ser um grande recomeço, uma virada na sua vida. Tá? Porque você nasceu para dar certo. Então se olhe no espelho, faça isso que a gente já falou. E assim, não importa se os detalhes são pequenos ou grandes, se o esforço que você vai fazer é grande ou pequeno, anota no teu papel, coloca o teu planejamento e começa a enxergar você do jeito que você merece, sabe? Sem autopiedade, sem desculpa para não fazer, para não acontecer, porque você tem todo o potencial do mundo. Ontem a gente inclusive falou do Jorge, que é um seu ouvinte e que está aqui online. Ele, poxa vida, filho de uma mãe faxineira, trabalhadora pra caramba, com 7 filhos, passou fome e ele escreveu livros. E conseguiu, através das dificuldades que ele apresentava na vida, ou que existiam na vida dele, ele conseguiu crescer. Quer dizer, isso é uma inspiração. Aliás, o brasileiro, ontem saiu uma pesquisa falando sobre isso, que o brasileiro é o povo que mais consegue crescer nas adversidades. Isso é uma característica do brasileiro. Eu não sei como é que eles chegam nessas pesquisas, mas primeira coisa, aprenda a lidar com críticas.
A crítica é fundamental para você receber a crítica, matar no peito, olhar para eventuais problemas que você tenha e superá-los, isto é, aceitar. A gente recebe crítica todos os dias na vida. Em segundo lugar, aprenda a dizer não. O não é fator fundamental para você falar, não quero desta maneira. Agora, quando você junta com a crítica, você pode colocar numa dialética legal que vai fazer crescer todo mundo. Depois, pare de culpar os outros. Sabe que tudo de ruim que acontece, a gente coloca a culpa no outro. Pensa bem, pode ser um grande sinal de baixa autoestima. Como eu não estou bem, eu preciso ser melhor visto pelas pessoas, eu culpo todo mundo, qualquer coisa. E mais aí, as pessoas têm uma visão da gente. E isso é natural, as visões são diferentes, os pensamentos são diferentes, as verdades são diferentes. Se nós queremos colaborar com o mundo e com a vida, olha que porta maravilhosa para a gente crescer. Isso que o Jacir está falando, assim, você é o dono da tua vida, então quando você está fazendo um papel para uma plateia, isso aí te empobrece um pouco enquanto o que você quer da tua vida, o que você é de fato, porque a autoestima vem muito daquilo assim, a tua missão de vida, os teus valores, a tua verdade, a tua transparência, ela acontece quando você é de verdade, não aquele personagem que você interpreta às vezes para agradar um público, porque isso não se sustenta, ainda mais se a gente vive hoje numa era digital, que a verdade está acima de tudo, a mentira ela não se sustenta mais, porque a partir do momento em que você tem um discursinho diferente da tua prática, qualquer gravaçãozinha, qualquer comentário que você faz em qualquer lugar pode aparecer e desmontar a tua teoria. Então, assim, seja você, assim, despindo de todas essas maquiagens e artifícios que fazem você parecer um pouco fake às vezes, mas seja você, mesmo que você se sinta pequeno, mas cresça e vai aos pouquinhos adquirindo confiança e coragem para crescer, porque você vai conseguir. Nós não agradamos a todos, isso é fato. Não há como agradar a todos, inclusive aprenda, muitos irão nos odiar, muitos não, alguns até irão nos odiar. Agora presta atenção, a pessoa que reage com uma crítica muito forte, os haters que reagem com uma negação tão grande, um ódio tão grande para cima de você, eles estão sofrendo com uma baixa autoestima. E essa baixa autoestima, se eu ligar a autoestima à palavra afeto, eu vou falar para você que a falta de autoestima é um desafeto. A partícula D significa perturbação, uma perturbação no afeto, isto é, os desafetos são aquelas pessoas que vão te agredir para se sentirem até melhor. Quanto maior você se sentir, teu coração estiver mais seguro, mais forte você será nessas relações conflituosas. Então, quando a gente cresce, a gente aprende a ouvir críticas, aprende a se sentir amado, e sabe aquela história de amar o inimigo? Que tal a gente olhar o outro com mais ternura, com mais carinho e compreensão, e não ter raiva daquela menina que criticou minha filha. Veja que maturidade que nós teríamos se agíssemos daquela forma. Eu vi assim, a saia justa da mãe, tentando chamar uma atenção sem ser grosseira, do meu lado, e de repente dizendo assim, filha, não é isso que a gente fala, todo mundo sabe. E a Cláudia tranquilizou a mãe dela com relação a isso, gente, isso é normal entre crianças. Mas que a Gabi foi fofíssima, ela foi. E aí, assim, só faltou uma placa dizendo A Gabi foi fofíssima e a outra criança foi normal. É uma atitude normal para criança, o que não pode acontecer entre nós adultos. Vamos aceitar mais críticas. Ela tinha vamos viver mais em afeto. Quer dizer, ela tem uma mentalidade de 2 anos. Naquela época tinha uma mentalidade de 2 anos. Mas o que a gente vem trazendo hoje para você é assim, não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. Sabe, se você começar a se acreditar mais, pensa quanta coisa vai mudar e vai melhorar. Todo esse período aí de quarentena, de afastamento social, está servindo para que você se interiorize mais e busque dentro de você todas as ferramentas que você precisa encontrar para você superar desafios, para você ser melhor, para você poder crescer, para você ficar mais forte, não é isso? Acredita. Nós acreditamos em você, senão a gente não estava aqui. Ia estar aqui perdendo tempo, ia estar tomando vinho em casa e descansando, não essa hora, né? Mas olha, a gente tem no próximo bloco uma professora de basquete. Uau. Ela é uma mulher incrível, né? Ela conseguiu, através do basquete, estabelecer um padrão de autoestima gigante. Ela é alta, bonita, sabe? Então, ela conseguiu, através do esporte, lapidar a personalidade dela e driblar toda aquela fase feia de criança mais gordinha e tudo mais, e que a gente vai mostrar pra você que o esporte tem muito disso. Não sai daí que é rapidinho, a gente já volta. Sabe? Você está ouvindo? Eu era péssima no basquete, mas péssima. Sabe aquela criança que nunca é escolhida? Acho que ninguém me escolhia e eu vivia na enfermaria
com a desculpa que eu tinha virado o dedo, que eu tinha machucado, que eu tinha torcido, para não precisar entrar em quadra. Porque eu não conseguia aquela coordenação para driblar a bola. E é impressionante, assim, eu era muito boa nos esportes individuais, no atletismo, com salto em altura, em distância, em corrida. Falhas ao vivo, tem que ligar o computador. Sabe, uma série de coisas. E a nossa entrevistada, ela disse que tem jeito, viu? Até pra gente que nem eu. Ai, já imaginou? Tem jeito pra tudo. Eu também joguei basquete na faculdade. E eu baixinho, eu tenho 1,70 m. Já tô diminuindo, 1,69 m. Agora com a idade a gente diminui. Mas enfim, eu jogava basquete, gordinho, eu corria bastante e eu servia as pessoas. Eu tinha dificuldade de arremesso, mas eu me divertia muito. Então você gostar de um esporte, você vai fazer da maneira que você pode. Nós somos o nosso possível, os nossos limites. Mas eu tenho uma historinha, daqui a pouco eu conto um pouquinho mais da minha história e de outras histórias importantes. Nós vamos agora ouvir a história da nossa convidada, né? Mas são as histórias que fazem a gente pensar, vocês vão ficar impressionados com algumas histórias que eu quero contar para vocês. Eu estou contando isso aqui no intervalo porque isso constrói um padrão de autoestima, de coletividade. Toda informação. Então, quando você não é convidado para um time, isso marca para uma criança. Sou dono da bola, fico sentadinho enquanto os amigos jogam bola. Canal do Saber. Tema de hoje é Notícia no Mundo. Estamos de volta com mais um bloco do Super Consciência, o seu momento de inspirar e não pirar, hein? Todo dia eu crio uma vinheta, assim, um slogan diferente para a Super Consciência, só para você entender que Super Consciência serve para qualquer coisa na sua vida. É só para isso. É para tudo, né? É para tudo. É só para isso, para tudo. Só para isso, é para tudo. Na linha, a gente tem a nossa entrevistada, é a Dalila Bulcão Melo. Ela é professora de basquete e ela conseguiu driblar as adversidades da fase gordinha de infância, virou um mulherão. Aliás, pesquisa ela aí nas redes sociais. Uma mulher lindíssima, tá? E que consegue fazer com que as crianças que ela dá aula de 10 a 18 anos tenham um padrão de autoestima elevado, trabalhem em equipe, colaborem um com os outros. Mas, assim, é uma construção muito mais complexa que envolve uma série de situações que um professor bem treinado, no caso, uma professora, ela, bem orientada, consegue fazer com que cada um dê o melhor de si e o melhor do time. É isso. Bom dia, Dalila. Bom dia, Cláudia. Tudo bem? Bom dia, Jacir. Bom dia. Obrigada pela Oi, oportunidade de poder contar um pouquinho da minha vida para vocês. Seja bem-vinda. Então fique bem super à vontade e conta pra gente como começou essa paixão tua pelo basquete. Olha, eu fui criada em fazenda até os 15 anos, eu era um bichinho do mato, sabe? Com 16 eu fui estudar na cidade, vamos dizer, né? Meus pais se mudaram para Santa Felicidade, onde eu moro até hoje. Daí meu irmão jogava basquete e a gente sempre assistia ele jogar e eu estava bem gordinha e eu falei assim, ai, eu não gosto de fazer regime, essas coisas, imagina. Falei, mãe, eu quero jogar basquete. Comecei a jogar na Praça Oswaldo Cruz. Eu comecei a me identificar com o esporte, porque eu era alta, era gordinha na época, mas o esporte me ajudou a emagrecer e tudo mais, né? E eu era bem tímida. E isso realmente construiu, né, minha autoestima, porque eu era muito insegura, muito tímida, me achava bem, assim, gordinha, né? Não me gostava, na verdade. E o esporte ajuda muito isso, pra você, vamos dizer, você tem que ter atitude dentro da quadra, você tem que ser líder, você tem que interagir, você tem que trabalhar em equipe. E com isso, essa relação social dentro do esporte, você começa a criar raiz, a sua autoestima começa a amadurecer, né, vamos dizer. Você falou da timidez, de ser gordinho, quer dizer, são todos problemas que aparecem muito forte na nossa adolescência, do início da nossa vida adulta, digamos, que a gente ainda não conhece muito bem as nossas emoções e tudo mais. Mas a gente pode dizer que o basquete, transformando a tua personalidade, ele conseguiu também ampliar uma visão de mundo para que você se colocasse mais no lugar do outro, tivesse mais empatia, tivesse a reciprocidade, tivesse uma série de coisas que a gente vem dizendo aqui nos programas, né, ao longo dessas últimas semanas, mostrando assim, existem valores que a gente vem lapidando através de estímulos e o esporte tem, acho que, um poder muito forte de fazer isso nas pessoas desde cedo. Valores. Sim, o esporte ele na verdade foi uma oportunidade de vida no meu caso, porque
porque eu cresci em termos culturais também, né? Porque eu comecei a criar autoestima porque ele começou a me dar as oportunidades. Joguei seleções paranaenses de base, aí fui jogar profissional em São Paulo. As pessoas me valorizavam pelo que eu era dentro da quadra e pelo que eu era fora da quadra também, porque eu tinha facilidade de interagir com os colegas de time e tudo mais. Eu nunca dei problema, era bem disciplinado e tudo mais. Isso tudo o esporte, claro, que exigiu que eu me tornasse, né? Eu fui jogar nos Estados Unidos, ganhei uma bolsa de estudo 100%, fiquei 5 anos lá morando lá. Quando voltei, fui convocada para a seleção brasileira, viajei o mundo, várias culturas, assim, eu tive o prazer de conhecer, de conviver com pessoas de outros países. E depois que eu terminei a carreira esportiva, eu também continuei tendo oportunidades, né, com isso. Então, assim, a minha autoestima realmente foi graças ao esporte que eu me tornei a mulher que eu sou hoje. Olha que legal. Quer dizer, driblou adversidades, você conseguiu... Sim, com certeza. Eu sempre fui, assim, eu fui para os Estados Unidos, eu não sabia falar inglês. Imagine, eu estava lá, tinha que passar no ACT, que era um teste que era tipo um vestibular para entrar na universidade. Eu tive um mês para me preparar para isso. Não podia falar português. Eu fiquei com a professora de high school lá por um mês, só ralando para consegui passar no teste. Consegui passar por pouco, mas eu passei. E depois disso teve obstáculos de equipe, assim, que eu não sabia falar inglês. O técnico ele falava comigo, ele falava muito rápido, os termos técnicos e tudo mais. Então no primeiro ano eu fui redshirt. Redshirt é quando o jogador só treina, a gente não joga. Então, imagine, foi bem frustrante, mas foi bom para mim, porque eu ganhei mais um ano de bolsa de estudos. Quer dizer, normalmente são 4 anos de faculdade, eu ganhei 5, 100%. Alimentação, hospedagem, estudo em si, viagens para outros estados lá. E eu tinha 2 famílias americanas. A minha mãe americana, que era professora de high school, que eu fiquei o primeiro mês. As pessoas foram gostando de mim, daí me adotaram ao longo desses 5 anos que eu estive lá, e até hoje eu tenho contato com eles. Então, minha autoestima, assim, eu me tornei uma pessoa do mundo, né, vamos dizer. Eu era uma cigana, eu não gostava de ficar num lugar só, eu viajava e curtia, né, começava a aprender as outras culturas, né, das outras pessoas, a família lá, eles têm um conceito diferente. Então foi bem bacana, assim, o esporte na minha vida. Eu só tenho a agradecer até hoje. O esporte te promoveu, então, autoconhecimento, autodescoberta e autonomia para você poder ser uma cidadã do mundo e trabalhar e jogar em qualquer lugar do planeta com a linguagem do esporte. Que é assim, se você não dominava o inglês, você estava conversando, às vezes, através de um jogo com alguém que, de repente, era, sei lá, da China, da África, com outros... Chinesas, russas, alemãs, todas, né? A gente interage, né, com outras culturas, é muito legal. Isso e a gente fica amigos, porque, assim, a linguagem universal é o inglês e o espanhol, né? A linguagem dentro da quadra de atleta, assim, é outro, né? A gente tem aquele espírito esportivo, né? A gente cria muitos laços dentro da quadra. Legal. E fora, né? A gente leva para fora da quadra também, depois de conviver bastante até com as pessoas dos outros times, né? Isso te fez amadurecer pensando sempre no coletivo? Com certeza. Tudo que eu faço, depois que eu parei de jogar basquete, para mim, assim, eu adoro trabalhar em equipe. Hoje eu trabalho em equipe na Secretaria de Esportes também. A gente, né, planeja as aulas e conversa, e isso tudo, assim, eu me sinto mais segura trabalhando em equipe, entendeu? E quando você traz isso para os teus alunos, quando você percebe que eles começam no esporte com timidez, com vergonha, ou com arrogância, ou com bullying, que também é um tema bem atual, como é que você faz para administrar isso? Porque adolescente não é muito fácil de conviver, e você como professora, muitas vezes, você acaba sendo a pessoa com quem eles mais conversam, mais admiram, as que eles mais respeitam fora de casa, porque você tem muito mais identificação com o professor de educação física, que é mais próximo de você, do que normalmente com o de matemática, com o de português. Sim, a gente, olha, ser professora é a coisa mais gratificante que existe. Você tem uma ligação com os alunos, eles gostam do esporte e gostam de você, porque é assim, se o aluno tenta praticar o esporte, aprender o esporte, e o professor não se identifica com o professor, ele não vai continuar, né, ao longo prazo, vamos dizer.
Então, assim, tem muitos alunos que a mãe fala assim, poxa, ele é muito tímido, e só fica na internet, não sei o quê. Daí ele vai lá na Secretaria de Esportes, né, lá na Cidadania de Santa Felicidade, procurar um esporte que ele se identifique. Aí a gente tem os números de vagas, e às vezes não dá para ele entrar no esporte que ele queria, e tem uma vaga dentro do basquete. Aí ele vai lá, fala, não sei se é isso que eu quero, tal. Aí ele vai lá e tenta. E continua e começa a se identificar, porque ele vai aprendendo, ele vai se identificando, vai fazendo amizades dentro, né, da turminha lá. E a partir do momento que ele começa a se sentir parte da equipe, porque a gente tem muitas atividades fora, né? Então, assim, oportuniza muito essa evolução da personalidade dele. Ele pode interagir com as crianças, pode mostrar, ele vê que ele consegue desenvolver o fundamento do basquete, que ele começa a ficar bom na coisa, os amiguinhos começam a falar assim, poxa, eu quero você no meu time, tipo, sabe? É muito gostoso ver esse desenvolvimento, esse progresso deles como pessoa e como atletas. Então isso para mim, nossa, não tem preço, é muito gratificante. Mas e existe muitos outros problemas, assim, né, ou eles estão gordinhos, como eu comecei, né, para perder peso, outros que estão tímidos, outros porque eles não têm dificuldade de se relacionar porque eles são mais, assim, vamos dizer, exigentes e gostam do basquete, mas não querem jogar, eles sabem jogar só eles em casa, daí chegam lá e vê que, poxa, jogar em equipe é mais fácil, né, e começa a fazer novas amizades. Então, assim, enfim, é tudo de bom, sabe, Cláudia? Dalila, no intervalo eu estava contando que eu sou péssima com basquete. Eu não conseguia driblar, não conseguia ter coordenação, e eu já te contei isso. Mas quando uma criança não é boa, ela não consegue, ela tem mais dificuldade e tudo mais, ela é a última para ser escolhida. Você, como professora, para não fazer com que ela fique com uma autoestima baixa, que ela se sinta menos capaz, ou que ela desista no meio desse percurso todo, como que você administra? Então, quando a criança tem mais dificuldade, às vezes, porque hoje em dia é difícil realmente, porque a educação física nas escolas está bem, assim, não é como era no nosso tempo, né? A gente fazia, praticava, e hoje as crianças, elas estão são mais rituais, vamos dizer. Então é difícil, às vezes, muitas vezes as crianças têm timidez e tem dificuldade até de correr, de mudar de direção, essas coisas. Então a gente tem que desenvolver tudo isso nelas. Enfim, a partir do momento que eles começam, né, a treinar, no primeiro dia de treino, assim, eu já falo assim, gente, o pessoal que conseguir, né, desenvolver, se tiver dificuldade, não tem problema, tem uns amiguinhos aqui que passaram por isso também. E o meu incentivo é o seguinte, quando eles começam a atingir um certo nível, né, eles já passam para outra, que a gente começa com iniciação, aí tem o intermediário, e tem o avançado, e tem a seleção permanente. Então isso eu trabalho com eles com motivação, sabe? A partir do momento, depois do primeiro mês, tá? Se eles conseguem fazer a fundamentação, eles já vão mudando o nível deles, entendeu? E quando eles têm muita dificuldade, não tem problema. A gente tem, não precisa ser alto, não precisa ser forte, não precisa... Quem chegar lá, todo mundo tem a sua função dentro da quadra. O basquete é coletivo. Isso. Né? Cada um tem uma função. Um é armador, outro é lateral, outro é bom de arremesso, outro é bom de habilidade, outro é bom de passe, outro é bom de rebote. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Deixa ninguém ficar de fora. E eu faço questão de colocar todo mundo para jogar. E eles começam a construir essa autoestima deles a partir disso, desse meu princípio, sabe? Que o basquete é coletivo e ninguém vai ficar de fora. E se o teu amigo tiver dificuldade, você vai lá e ajuda, e até fora da quadra eles conseguem trabalhar isso na cabecinha deles. Os que são mais avançados, eles se sentem importantes por poder ajudar o pessoal que tem mais dificuldade. Então, assim, isso constrói, ajuda mutuamente a equipe inteira. Então todo mundo começa a se divertir e, enfim, a gente chega nos campeonatos, a gente só fala, poxa, professora, que legal, a gente está ganhando, não sei o quê. Mas não tem problema, se perder, a gente não tem problema, a gente vai se divertir no mesmo jeito. Né? É importante a gente estar junto e se divertir.
Sabe, Dalila, o que você está falando é tão importante no coração das pessoas e para todas as áreas. Me fez lembrar daquela mulher que estava varrendo um hangar nos Estados Unidos, quando o presidente entrou na NASA, e ele passou por ela, cumprimentou aquela gentileza de um político entrando na NASA, e ele perguntou para ela: o que a senhora está fazendo aqui? Ela olhou para ele e respondeu assim: estou ajudando a colocar um homem na Lua. Isto é, essa sensação de equipe, essa sensação das pessoas que estão, nem que seja para eu carregar o baldinho e a toalhinha para ajudar aquele jogador melhor que está fazendo a cesta numa competição, e nem que a gente perca, ajudar a contemporizar tudo isso depois. Então esses movimentos são fantásticos em termos de autoestima para todos nós. Eu não preciso ser o melhor jogador do time, eu posso até sentar lá só para torcer. Isso já pode ser muito gratificante para todos nós. Com certeza, todo mundo tem seu espaço, né? É verdade. A gente tem que saber ajudar um ao outro e se sentir útil, né? Sim. Eu acho que isso que é mais gratificante. A Dalila tem uma história de um aluno dela que ela ajudou dando um empurrãozinho assim para que ele crescesse, tivesse uma projeção muito bacana, profissional, que estudasse e tudo mais. Eu quero que ela conte essa história, que uma relação que vem do esporte com todo o suporte da família e a importância dessa integração da família com o esporte, para que a criança desenvolvesse algumas potencialidades e o futuro brilhante sendo construído em conjunto, facilitando para a vida dele depois aquilo que ele resolvesse escolher na vida. Ela tem um caso que ela contou, deve ter 1 milhão de histórias, mas eu queria que você contasse para os nossos ouvintes também aquela história daquele teu aluno. Sim, eu tô nessa carreira de professora de basquete há 26 anos, né, Cláudia? Então, assim, tem tanta história boa, tem tanto aluno já com filhos e tudo mais. Então, eu vou te contar essa história que me marcou mais, que foi no início, né, quando eu comecei a trabalhar na Secretaria de Esporte em 2004. E eu trabalhava na Vila Torres, ali com aquela comunidade, né, ali na Praça Plínio Torinho. E tinha umas famílias super humildes e tal. E esse menino, ele era alto, magrinho, e a família dele era super, assim, presente, sabe? O pai, a mãe, o irmãozinho sempre iam lá, quando a gente tinha competições e tudo mais. E ele começou a se destacar, e começou do zero, não sabia nem driblar, ele tinha dificuldade em correr, porque ele era muito grandão, era meio desengonçado, e foi desenvolvendo ao ponto que ele começou a jogar profissionalmente, foi selecionado para a seleção paranaense de base, daí foi para o interior do Paraná jogar, que convidaram ele para jogar, ganhava um dinheirinho lá. Enfim, a família dele sempre ali comigo, querendo, né, me agradecendo. Olha, isso é o presente, o maior presente que eu tenho na vida é essa gratidão das famílias, sabe? Que eu consigo ajudar os filhos a crescer, né, como pessoa. E hoje ele mora nos Estados Unidos, é casado, tem uma filhinha, a gente sempre se comunica pelas mídias sociais. Enfim, ele é uma história, assim, muito vitoriosa que eu tenho o prazer de contar para vocês. Essa é a mágica do esporte, né? Da lapidação da personalidade, de descobrir competências, do trabalho em equipe, da autoestima, dessa construção de autoestima que, através de uma brincadeira, de uma partida, de que podia ser, de repente, um passatempo, a criança acaba despertando para outras habilidades na vida. As crianças têm que jogar um esporte, porque os pais, eu agradeço porque minha filha joga hoje em dia, né? Adora jogar basquete. Foi assim, demorou um pouquinho para desabrochar, né? Porque acho que ela se sentia na obrigação, não sei, de jogar algum esporte por eu ser atleta, ter sido atleta. E foi num jogo da NBA uma vez lá, o primeiro jogo da NBA que teve no Rio. E eu convidei ela, ele veio ela junto para assistir. Nossa, depois disso parece que desabrochou, assim, dela que, mãe, eu quero jogar basquete. Aí eu comecei, ela estava na escola, começou a jogar com a professora André, que jogava comigo no Master ali no Clube Curitibano, daí ela começou a gostar e, enfim, hoje em dia ela está querendo jogar nos Estados Unidos. Eu fico muito grata por isso e ela nos poupa, o esporte nos poupa de muita coisa, sabe? Como mãe, assim, ela é disciplinada,
ela faz muitas amizades facilmente, e as oportunidades que ela tem tido também, como eu tive, eu agradeço muito ao esporte por isso também. Ela também está tendo essa oportunidade na vida dela por causa do basquete. Tem bolsa no SEB Dom Bosco, lá do basquete, e é uma professora, ela tem uma professora, a Andréa Cruz, que é maravilhosa, é uma segunda mãe para ela. Como menina, assim, ela está se tornando uma mulher, ela tem 17 anos, né? Quase uma mulher, né? E eu me orgulho muito de tudo que ela tem feito e a mulher que ela está se tornando também. Graças ao esporte, porque isso, nossa, não tem preço, gente. Coloque os filhos para jogar, para praticar, porque vai poupar vocês de muita coisa. Que legal. Dalila, já está chegando o nosso horário aqui de intervalo. A gente agradece demais a tua entrevista, foi excepcional. Imagina, foi um prazer. Muito bacana. E essa lapidação do esporte faz com que todo mundo tenha um horizonte muito maior para explorar e para descobrir dentro de si, brincando. Quer dizer, aquele caminho do amor e da dor, a gente no esporte aprende de um jeito mais amoroso. Aquilo que a vida muitas vezes cobra da gente e que a gente acaba sofrendo lá fora. Muito obrigada. A gente aprende com o esporte a viver a vida, sabe? Parabéns. A quadra a gente consegue levar para a vida a longo prazo. Dalila, muito obrigada, um ótimo dia para você. Obrigado, Dalila. Obrigada a Parabéns. vocês pela oportunidade. Tudo de bom e obrigada, ouvintes, por estar aí presente. E no próximo bloco a gente continua. Autoestima hoje com a superconsciência na veia. Não sai daí. Você está ouvindo? Ficou Ela fala bom. bem pra caramba. À medida que a gente vai fazendo essas falas, a gente vai aprendendo. E é engraçado porque depois que eu saio daqui, eu edito o vídeo que a gente está fazendo. E é interessante que a gente começa a aprender até a maneira como as pessoas conversam, falam, se é mais alto, se é mais lento, se é mais rápido, se dão muita pausa. E é bacana porque você começa a interpretar até características da personalidade das pessoas que falam, o nível de segurança, e é natural. As pessoas também não têm essa prática de chegar aqui e falar, ou pegar um telefone e conversar sabendo que estão mas numa... como foi a primeira vez que você estava falando olhando para uma câmera? Foi horrível, foi terrível. Né? Quer dizer, porque uma coisa é dar palestra, chegar num palco que também é complicado, eu também tenho uma história para poder chegar lá. Agora, de repente, te tiram no palco e te colocam na frente de um buraquinho aqui, que você olha esse buraquinho aqui, sabe que tem milhões de pessoas te vendo, mas você não consegue, teu cérebro não está acostumado a conversar com uma janelinha preta. Né? Quer dizer, você saber disso é mais complicado. Mas tudo isso também é questão de autoestima. Você vai aprendendo e o teu cérebro vai se acostumando com essas ideias, com essas histórias todas. Não é verdade? Uhum. E como é que está a tua autoestima hoje? Acho que tá boa, tá tudo certo. Tá boa? Tá equilibrado. Essa aqui cresceu numa câmera, né? Na frente de uma câmera. Na verdade, eu diferente. com 3 anos eu já fazia comercial. Então a câmera sempre foi muito próxima da minha vida. Eu sempre tive em estúdio, fazendo foto, fazendo propaganda. Depois acabei indo para a área de comunicação. Então assim, eu me sinto realmente muito em casa. Aquela sorria, você está sendo filmado, não faz muita diferença para mim. E eu sempre me vi dentro de um quarto, dias e noites e madrugadas estudando para fazer medicina. Não é fácil. Então, Agora, o que me tira do sério é ficar voltar. fechada num quarto sozinha. Estamos de volta com mais um bloco do Super Consciência. A gente estava conversando no intervalo sobre as habilidades que a gente tem, sobre as dificuldades que a gente tem. Eu não sei se vazou um pouquinho aqui durante o começo, mas eu estava falando assim, sempre eu tive no meio da comunicação e o que me tira do sério, que acaba com a minha autoestima, é buscar em mim alguma organização com papéis. Talvez por isso que eu já tenha me digitalizado tão rápido, que está tudo na nuvem, está tudo compartimentado, de um jeito um pouco mais fácil para mim, para administrar, porque se eu tivesse que viver sozinha, fechada, num quarto ou numa sala comercial, lidando com papel, tipo um trabalho com um administrador, um contador, o pessoal de economia faz, eu ia enlouquecer. Mas se fosse necessário se aproveitar e aprender, Porque o número não fala! a gente faz aquilo que é possível e é necessário. Claro, a E gente foi se muito adapta. bacana a gente escutar a nossa convidada falar sobre as experiências, histórias, a história do jovem que hoje mora nos Estados Unidos. E isso traz para um outro valor muito grande do programa Super Consciência, que é
Nós somos anjos um dos outros. Nós estamos nesse mundo justamente para motivar, estimular e ajudar aquelas pessoas que estão lá fora. Então nós colocamos desde o começo também que a autoestima vai muito da nossa família, das informações que a gente traz deles, daquilo que nós mesmos acreditamos. Mas e os nossos amigos? E aquelas pessoas, e aquele professor teu na escola que te levantou a moral algumas vezes e fez você se sentir gente? Até em momentos que nossos pais falharam e faltaram dentro da possibilidade deles. Então o mundo é feito dessa maneira. Eu tenho 3 historinhas para contar. Posso contar rapidinho? Pode. Você já ouviu falar em Gisele Bündchen? A Gisele Bündchen, isso está num livro dela, está num livro também Óbvio, que é um livro muito bom para conhecer essas histórias que são óbvias, mas não parecem. Ela cresceu, ela é do Rio Grande do Sul, e ela cresceu com muita vergonha do nariz dela. Ela não se apresentava bem em fotografias, mas tinha alguém que acreditava muito dela. Sabe quem? O pai. O pai dela deu uma força para ela impressionante, significativa, e achava a filha linda. Só que muitas pessoas não achavam. E ela fez 42 testes em Londres e não passou. Mas sabe o que aconteceu? O pai dela conseguiu fazer com que ela acreditasse nela e ela não desistiu. E hoje todo mundo sabe como é que ela é, mas ela mesma conta que quando ela vai desfilar, ela tem tanto medo de errar, de tropeçar, e aquela aparente segurança que ela tem está escondida ali numa menininha que ainda se acha com o nariz grande, magricela, e que alguma coisa ruim vai acontecer. Ela conta que até no último evento que teve no Rio de Janeiro, que foi um evento grande, que ela saiu de um canto e atravessou na Copa que ela atravessou o estádio inteiro, ela contou que ela quase que fechou os olhos e foi sem respirar até o final, sorrindo e acenando. Então o que acontece? O pai dela acreditou e ela acreditou nela. Só que teve uma outra pessoa, você ouviu falar em Sylvester Stallone? Você ouviu falar do filme Rocky, o Lutador? Sylvester Stallone é um cara extremamente pobre, extremamente cheio de dívidas, complicado como muitos de nós, feio, falando torto, andando de um jeito desengonçado, mas escreveu a história do Rocky, o Lutador, e levou para Hollywood. Só que ele acreditava tanto nele que ele entregou, gostaram da história e queriam a história, só que queriam com um galã de Hollywood, não com ele. E ele falou, não, eu só entrego a história se eu tiver o papel principal. Imagine, ofereceram $250 mil na época para ele totalmente endividado, ele podia ter aceitado na hora e desistir do sonho dele. Ele falou, não. E ele insistiu até que aceitaram, e não precisa explicar qual é a história de Rocky, o Lutador, é ou não é? Então veja bem, você acreditar em você é mais importante do que as pessoas acreditarem em você. Mas se você ainda tiver pessoas que acreditam em você, olha que maravilha que você torna a vida. Então que tal você virar agora para o teu marido, para o teu filho, para a tua esposa e elogiar, porque todos nós temos coisas a serem elogiadas. Ajudar as pessoas a acreditar em si mesmas, ajudar a acreditar no coração. Guarda essa terceira história aqui, para daqui a pouquinho ele vai contar mais uma, mas assim, o que o Jacir está falando é para você ter um sentimento forte e seguro que você tem algo para mostrar para o mundo. Todos nós temos. E é isso que às vezes a gente não se dá conta. A gente pensa assim, o Stallone, a Gisele Bündchen, porque ela é assim ou porque ele é isso. Mas eles não começaram assim. Eles começaram que nem a gente. Muitas vezes se sentindo desengonçado, gordinho, baixinho, ou alta, ou desengonçada, ou pobre, ou rico, não importa. Imagina o Rocky em Hollywood com aquela cara torta dele, com aquele jeito, nem ia querer. Mas ele acreditou. Exatamente. Então, assim, através de algum tipo de estímulo, seja no esporte, seja na arte, seja na música, seja em interpretação, alguma coisa você é bom. Então, a partir do momento em que você tiver coragem para descobrir aonde você pode se divertir fazendo algo que te dá prazer, isso vai fazer você brilhar dentro de algum talento que você tem e que às vezes você ficou com vergonha e não quis começar. Tá? Eu acho que é muito importante você pensar assim, que você tem um poder incrível, inimaginável, dentro da sua personalidade e que você tem que despertar consciência para uma realidade que você veio para o mundo para fazer alguma coisa. Você não veio aqui a passeio, você veio para deixar algum legado, para fazer a diferença na vida de alguém, para se divertir enquanto aprende, porque essa é uma das graças da vida. Deus não ia colocar você no mundo para nada, para de repente você estar só enfeitando a vida de alguém aí da família, ou de lado, ou sofrendo ou rejeitado. Não é só isso, isso é pouco para a nossa vida. Então você não perca tempo. Você começa agora a planejar uma outra
outra fase da tua vida de mudanças que só começam dentro de você e que dependem só de você. Você pode ter um estímulo aqui da gente que está torcendo, e eu quero que você passe pra gente alguma resposta daquilo que você vem aprendendo, escutando a gente, que você faça algum tipo de testemunho, que você conte pra gente aonde a gente ajudou você a começar algo novo, a superar uma dificuldade e tudo mais, porque esse é o nosso objetivo. Isso também vai nos ajudar a crescer enquanto programa. E antes de eu passar para a terceira história, eu quero que você lembre e vá assistir o último filme, se não me engano, do Rocky o Lutador. A importância que desde o primeiro filme ele dá para a família é muito grande. Então, você veja bem, no filme, a mulher dele acreditava muito nele. E a relação que ele tinha com o filho, dificuldade da relação com o filho adolescente, foi engrandecida. Ele tem um diálogo maravilhoso no último filme. Assista, depois você me conta. Mas para contar a última história, eu vou falar que é minha. Eu cresci numa família que eu tinha tudo de material, eu tinha toda a segurança, porém eu tinha um pai ausente que trabalhava demais. Então a minha autoestima era dificultada, eu tinha que dividir afeto e amor entre as minhas irmãs, e aquilo era muito difícil. E o meu pai tinha uma filosofia que eu só fui descobrir mais tarde. Ele nunca me elogiava, nunca me afirmava, nunca trazia nada nesse sentido para mim. Claro que eu cresci uma pessoa sem acreditar em mim, sem confiar em mim, com uma autoestima complicada. Fui engordando ao longo do tempo, com 39 anos, eu pesei 120 quilos, era hipertenso, pré-diabético, mas eu lá atrás, eu mesmo decidi acreditar em mim. Agora veja bem, meu pai não foi culpado, foi a história dele, mas muito me impressionou, uma vez que um amigo dele, um grande amigo dele, chegou para mim e falou assim: nossa, como o teu pai elogia você, como o teu pai acha de você isso e aquilo. E eu fiquei espantadíssimo. Eu olhei para ele: você está mentindo para mim, você está brincando. Eu falei: não, teu pai vive para os amigos. O meu pai, eu era a melhor pessoa do universo. E aí eu até comentei com esse amigo dele: mas por que ele não fala isso para mim? O amigo dele olhou e falou: claro, se ele falar para você, você vai parar de se esforçar. Quer dizer, era a mentalidade do meu pai que eu tive que superar. Por que eu estou falando isso? É importante entender. Eu tenho a minha história, a Cláudia tem a dela, a Gisele Bündchen tem a dela. Por isso que eu falei que todos nós estamos no mesmo mundo. Nós somos feitos da mesma carne, as histórias são diferentes. Quando é que você vai passar a acreditar em você de fato, pegar as rédeas da tua vida e falar: cara, vale a pena? E por que a gente fala que nós somos anjos uns dos outros? Porque nós estamos aqui para provocar você, para você levantar. E muita gente faz isso, quer seja um pastor numa igreja, um professor, um padre, um amigo, um vizinho, ou até o dono daquela mercearia ou farmácia que te diz um bom dia de uma maneira diferente. Então, olha, você não tem mais nenhum tipo de argumento contra isso que a gente vem dizendo para que você encontre um sentido para sua vida. Afinal de contas, a vida da gente só muda se a gente mudar também. Não vai ter uma resposta diferente para algo que você vem fazendo num processo ritmado, numa sequência. Muitas vezes a gente vem repetindo erros ou acostumado, de braço cruzado, não na inanição, né, digamos. A vida só muda se a gente muda. Então é isso que você tem que buscar, uma ferramenta além da sua sobrevivência, o amor próprio. Esse é o maior brilho que você pode ter na sua vida. Então eu vou aproveitar agora que a gente já está no finalzinho para dar um bom dia para outras pessoas que entraram aqui na nossa live. O João Aristides Filho, aliás, ele está dizendo que o programa é nota 1000. Gostei, hein? Minha autoestima foi lá em cima, ó. E a nossa gratidão está lá no top também. Tá? O Armando Paes também está com a gente, Ademir Siqueira, Samuel Jesus, Antônio Francisco dos Santos, Cláudio Kotaka. A gente tem tido bastante audiência, eu tenho recebido bastante mensagem no Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista, com vários testemunhos, depoimentos, com elogios, com críticas. Às vezes a gente recebe assim: eu acho que de repente vocês podiam deixar a gente com mais vontade de assistir o programa e mudar para segunda, quarta e sexta. Aconteceu isso já. É assim, a gente adora, mas de repente assista segunda, quarta e sexta. Você pode assistir segunda, quarta e sexta e também assistir no YouTube. Terça e quinta. Mas tem também assim algumas pessoas que estão criando um novo hábito de ouvir rádio e de participar de live e de interagir, que isso tudo é muito inédito dentro da comunicação. A gente vem fazendo o programa de segunda a sexta e ainda coloca os links dos programas no YouTube e outros vídeos que a gente faz, outros textos que a gente faz, acompanha. Jacir Leal, Cláudia
Cláudia Queiroz, jornalista. Entra ali, tem muita coisa para você se inspirar. E para não pirar, como eu falei no começo do programa, porque é justamente isso, a gente está buscando, através de temas construtivos para a sua vida, recursos humanos de viver bem, de bem-estar. Isso faz com que você se relacione melhor com o mundo e, mais importante ainda, com o mundo que existe dentro de você, para você não sofrer tanto, porque muitas vezes, você deixando de acreditar em você, você acaba entrando num padrão de sofrimento que você acredita que é normal e não é. E quando a gente sofre, a gente faz outros sofrerem, porque pessoas nos amam. E quando a gente ganha uma direção na vida, você nunca mais para. E não é do dia para a noite que você vai ganhar uma monstra de uma autoestima, mas se você começar agora e colocar uma direção, um sentido na tua vida, você vai longe. Agora imagine colocar um sentido na vida de um filho. Você nunca vai precisar se preocupar com drogas, com autoflagelação, com suicídio, com doenças. E essa é a sociedade que todos nós merecemos, quer seja no esporte, nas artes, na música, quer seja nos estudos, numa profissão. É você que é competente e capaz de mostrar para os teus antepassados de que material você foi feito. E a gente não é bom em tudo, tá? Tem muita gente que tem sucesso profissional e que tem uma vida pessoal caótica e tudo mais, mas qual que é a nossa missão, assim, de vida? É a gente tentar melhorar sempre nas coisas que a gente não é bom e buscar reavaliar aquilo que a gente já fez e que já aconteceu para a gente estar em constante processo de desenvolvimento. A gente vai deixar um beijo para vocês, um ótimo dia, nosso programa já está chegando ao fim e a gente, quer que você comece hoje essa batalha de superconsciência com autoestima para um desenvolvimento pessoal melhor. Busca a gente no YouTube, gente, né? É muito bom ter vocês inscritos ali, recebem todo dia alguma informação de que um vídeo novo começou, que tem alguma informação a mais, e aí você vai fazendo como se fosse um curso gratuito da tua vida, da tua história. Se mergulha em si, é um momento teu de aprofundamento e de crescimento pessoal. Eu também faço uma síntese de tudo isso e vamos junto. Quem quiser voltar só na sexta, volta na sexta. Quem quiser voltar amanhã, amanhã a gente está aqui. Fique com Deus, gente. Até Pra amanhã. você.